O Metanoia, ele é um programa que funciona como uma escola de desenvolvimento bíblico, que leva a transformação de mente com uma mensagem bíblica. Leva esse desenvolvimento nas diversas áreas, espiritual, emocional, área familiar, área sentimental, relacionamento de casais, filhos, educação financeira. Então, o Metanoia funciona como uma escola, é um programa que, ao mesmo tempo, é uma escola de vida que traz a cada programa um ensinamento que a gente pode aplicar em nossas vidas. Nós deixamos sempre o versículo de Romanos 12, que é o versículo que fundamenta toda a visão desse programa. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todos nós, mas nós precisamos passar por uma metanoia. E o que é uma metanoia? É uma mudança de mente. Quando nós mudamos a mente, quando nós passamos por esse processo de metanoia, então a gente começa a usufruir da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para levar essa mensagem que transforme a sua mentalidade, para que você possa, você e a sua família, seus amigos, a sua parentela, possam usufruir da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, nós trabalhamos 3 programas na semana e nós compartilhamos uma série de mensagens que trazem o mesmo tema. Cada dia nós compartilhamos uma temática específica dentro do tema principal. E o tema dessa semana, da nossa série, é como tomar boas decisões na vida. E no nosso primeiro programa, nós falamos sobre o subtema sobre como tomar decisões boas na vida. Nós falamos sobre o princípio do aconselhamento. Para se tomar uma boa decisão na vida, é preciso tomar bons conselhos. E hoje, dando continuidade nesse tema, como tomar boas decisões na vida, nós vamos aprofundar mais um pouquinho em um outro subtema. Hoje nós vamos falar sobre o princípio de tomar decisões, mas tomando cuidado com os nossos sentimentos. Não tome decisões baseadas em seus sentimentos. Você já viu aquela frase, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu decido pelo coração. Aquilo que eu sinto no coração, então eu vou lá e faço. Na verdade, essa é uma frase que não tem embasamento bíblico. Eu decido pelo coração, eu decido pelas emoções. E a gente entende que as emoções, quase sempre, elas são, às vezes, perversas na sua forma de se manifestar dentro de nós, no sentido de nos levarmos para tomarmos decisões precipitadas. E então a gente precisa cuidar muito da questão emocional na tomada de decisões, porque depende muito do que você está sentindo no momento. Você pode tomar uma decisão errada. E a gente vai falar sobre isso, então, porque todos nós precisamos tomar decisões. Decisões do casamento, com quem você vai se casar, decisão na faculdade que você vai fazer, decisão se você vai se mudar de um bairro para o outro, de um estado, de um país. Então, todos os dias a gente toma decisão, desde o primeiro momento, ao você se levantar da sua cama, ao café que você vai tomar, né, a roupa que você vai vestir. Então, nós sempre estamos tomando decisões. E você já parou para perceber que quase sempre as coisas que você não se deu bem na vida foi porque você tomou decisões erradas?
Então, esses 3 programas não vai secar as informações, não vão cessar, não vão falar de todas as informações a respeito de tomadas de decisões, mas vai te dar um norte, vai te nortear e vai te ensinar princípios poderosos que vão te ajudar a avançar dentro dessa sua decisão. Eu quero deixar um versículo da Bíblia para nós falarmos sobre esse tema. Provérbios 3, versos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então a gente quer compartilhar um pouco desse versículo. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria forma de pensar. Há um princípio de confiar em Deus para que você possa tomar boas decisões. Não se baseie no seu próprio entendimento daquilo que você vai decidir. O versículo 6 diz que nós temos que reconhecer o Senhor em todos os caminhos e ele endireitará as nossas veredas. Ou seja, traga o Senhor para aquilo que você precisa decidir, para que você possa trilhar um bom caminho, para que você possa ter um bom resultado naquilo que você precisa decidir. Nós, como pastores, como também nós trabalhamos como terapeutas, como terapeuta familiar, trabalhamos na área da psicanálise, a gente atende muitas pessoas que acabam que estão passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema, porque acabaram tomando decisões muito importantes na sua vida, baseado nos seus sentimentos. E eu quero aqui deixar dois princípios dentro dessa temática para você aplicar na sua vida pessoal, e eu tenho certeza que isso vai trazer um resultado excelente nas suas decisões. Então, o princípio de não confiar nos nossos sentimentos. Lá no livro de Provérbios 14, verso 12, fala que há um caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Há pessoas que eles decidem por coisas tão importantes apenas pelo seu ponto de vista, da maneira que ele está enxergando a vida. Então, ele sente que aquilo, tem aquele ditado que eu acabei falando para vocês aqui no começo, que tem pessoas que falam, não, eu senti no meu coração, então eu decidi fazer. Né? E muita gente está padecendo por esse tipo de atitude. Mas há caminhos que parecem, aos nossos olhos, direito, mas no final são caminhos de morte. Então a gente precisa analisar e pensar bem, refletir bem sobre os nossos sentimentos, se aquele realmente sentimento está me levando para uma boa tomada de decisões, se aquele sentimento não está me levando para um caminho de morte, porque aparentemente parece que no início é um caminho bom, uma situação boa, mas no final pode te levar para uma situação de morte. E quando eu digo morte aqui, não quer dizer que você vá morrer fisicamente, mas morrer em alguma área da sua vida. A morte significa uma porção de coisas, uma derrota, uma tristeza, uma decepção, uma frustração que vai te machucar. Então, é preciso levar muito a sério a questão das decisões e não se basear simplesmente por aquilo que você vê ou sente no coração. Lá no livro de Jeremias 17, verso 9, a palavra do Senhor diz que é enganoso o coração do homem, mais do que todas as coisas. O coração do homem ele é enganoso, mais do que todas as coisas. É interessante aqui nós destacarmos a questão do coração,
que a Bíblia Sagrada, quando fala a respeito do coração, há um entendimento, às vezes, equivocado da parte de muitas pessoas por não interpretarem, não saberem interpretar a Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, passa aquela visão para as pessoas que não conhecem de que o coração é essa bola, né? Esse músculo do lado esquerdo que impulsiona o sangue para o corpo, né? Alguns anos atrás, as empresas de marketing das épocas bem no início do século começaram a trabalhar essa imagem do coração, né? E começaram a ligar ele com a parte emocional, romântica, esse músculo que impulsiona o sangue. Então, na cabeça das pessoas, o coração é onde saem os sentimentos. Mas você já viu que quando uma pessoa tem problema de coração, ela troca, às vezes faz o transplante de coração, mas ela não deixa de sentir os sentimentos que ela sentia pelo filho, pela esposa, pelo marido, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Nessa troca, se os sentimentos fossem nesse músculo, ele deveria também ser trocado e recebido os sentimentos que aquele outro coração que ela recebeu carregava. Mas quando nós falamos de sentimento, de coração, nós estamos falando daquilo que está na alma, na mente do ser humano. É por isso que é importante você cuidar da sua mente, porque se você não tem os seus sentimentos, as suas emoções tratadas, você vai ser enganado pelo seu coração, como muitas pessoas já foram enganadas pelo seu próprio coração. Pessoas que se casaram de uma maneira equivocada, pessoas que acabaram abrindo uma empresa de uma maneira equivocada, começaram a faculdade de maneira equivocada, se mudaram, fizeram tantas coisas simplesmente porque agiram pela emoção, e as suas emoções não eram emoções que tinham passado por um processo de tratamento. Então, essa pessoa ela é guiada pela emoção. Ela sempre está batendo na parede, quebrando a cara, porque ela acaba agindo no impulso, pelas emoções. É o que nós vemos na Bíblia, a situação de Sansão. Sansão era um homem abençoado por Deus, era um homem que foi levantado por Deus. Em determinado momento, ele chega até o pai dele e diz: olha, eu quero me casar. E o pai dele ficou feliz, porque todos os pais ficam felizes quando vê os seus filhos encontrando, né, aquilo que nós chamamos a tampa da panela, encontrando a sua cara metade, encontrando a pessoa da qual ela quer dividir a vida. Só que Sansão, ele tinha escolhido uma pessoa apenas pelo aquilo que ele tinha visto, ou seja, pela emoção do coração. O pai dele pergunta para ele, ele diz: eu encontrei uma que agradou aos meus olhos, simplesmente pelo fato da emoção instintiva, né? Aquele sentimento que às vezes é aquela paixão platônica, né? E então acaba que leva muitas pessoas a uma vida destrutiva, a um relacionamento tóxico, às vezes que fere, que machuca, a tomada de decisões que vão trazer sofrimento. E nós vemos ali que, por causa disso, Sansão entrou numa grande confusão, né? Teve uma grande confusão, o casamento não deu certo, e ele acabou, por causa desse casamento, matando alguns homens e queimando a lavoura daquele povo, da sua esposa, e foi uma grande confusão, simplesmente porque agiu pela emoção. Então, aplique isso. Cuidado com o seu coração. Cuidado, porque ele pode te levar para um caminho de destruição. Aplique isso. Pegue o seu caderno, aquele caderninho que nós solicitamos para que você tenha em mão sempre para escrever e aplicar isso na sua vida. Porque aquilo que a gente ouve, no outro dia, a gente consegue guardar em média 30%, mas aquilo que você escreve, você tem possibilidade de estar relendo e aplicando e aprendendo mais, né? Então,
sempre, irmão, tenha esse caderno para você poder fazer com que você possa estar meditando sempre que você tiver uma oportunidade. Segundo princípio, dentro dessa tomada de decisões, onde você precisa ter cuidado dos seus sentimentos, é o princípio da reflexão. Não seja apressado. Reflexão, vírgula, não seja apressado para tomar nenhuma decisão. Você já viu como tem pessoas que são apressadas para tomar decisões? Elas tomam decisões no impulso. Ela pensa hoje, amanhã ela já quer fazer e às vezes não mediu a consequência daquilo, não mediu o peso daquilo e já vai agindo, não senta, não traça os objetivos, não soma os prós e os contra, o que é a favor, o que vai ser contra, e acaba agindo apressadamente. A palavra de Deus, ela nos chama a refletir sobre as nossas tomadas de decisões. No livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 26, tem aqui uma palavra poderosa que, se aplicada nas nossas tomadas de decisões, vão nos ajudar muito. E diz assim: pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Pense bem antes no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Esse é o princípio da reflexão na tomada de decisão. Ou seja, não seja apressado. Pense bem, analise, coloque no papel, conforme seja, quanto mais sério seja essa decisão, mais tempo leve a sua reflexão, medite, faça uma análise do que você está decidindo, porque pode custar muito caro para você as consequências. Então, é importante sentar, analisar. Já pensou? Tem pessoas que se casam, conhecem uma pessoa, numa semana, na outra semana, já está se casando, comprometendo uma vida, talvez, de felicidade, uma vida que poderia ser uma vida próspera, porque acabou se envolvendo de uma maneira errada, sem reflexão. Entraram em um relacionamento onde não mediram o tamanho das consequências que isso poderia ser levado. Então é muito importante você aplicar isso na sua vida, refletir, pensar bem, como diz a palavra de Deus, para que você não venha cair em abismo, para que você não venha sofrer dentro dessa tomada de decisões. Eu quero que você coloque aí no chat, faça uma pergunta, coloque aí um pedido de oração, coloque aí aquilo que você tem como dúvida dentro desse assunto, e a gente vai tentar responder você aqui daqui a pouquinho. Um outro versículo muito importante para que você aprenda que nós necessitamos fazer uma reflexão é em Filipenses 4, verso de número 6. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela súplica e pela oração, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. A ansiedade é a preocupação antecipada do futuro. Ou seja, é o excesso do futuro. Quando você fica ansioso, você está com excesso de futuro por aquilo que ainda não aconteceu. Ou seja, está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Antes, nós temos que, em oração, em súplica e em ações de graças, colocar todos os nossos pedidos diante de Deus, para que Ele possa trazer para nós uma resposta daquilo que nós precisamos
resolver ou decidir nas nossas vidas. A gente conhece pessoas, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas a gente conhece pessoas que já padeceram muito porque tomaram decisões, né? Ficaram ansiosos, tomaram decisões mediante a ansiedade e não fizeram aquilo que nós acabamos de ler, aquilo que nós acabamos de falar para você. Não colocou diante de Deus as suas súplicas, as suas orações, os seus pedidos diante de Deus. Há uma necessidade de colocarmos diante de Deus esses pedidos, porque com certeza Deus trará uma resposta certa ao nosso coração. Deus pode nos responder através de uma mensagem. Deus pode estar te respondendo até mesmo nesse momento, através daquilo que eu estou falando. Deus pode estar trazendo para você uma resposta àquilo que você está buscando. Talvez Deus esteja falando para você: espere um pouco, acalma o teu coração, não fique ansioso, espere. Isso pode ser uma resposta. O silêncio de Deus também pode ser uma resposta para a sua vida. Mas coloque diante de Deus aquilo que coloque diante de Deus aquilo que o seu coração precisa decidir. E não decida simplesmente na pressa, sem refletir, sem colocar diante de Deus. Então, eu peço, eu coloco diante de você esses dois princípios para que você aplique na sua vida e vai dar tudo certo. É claro que tem muita mais coisas importantes que a gente não vai conseguir aqui desenvolver em apenas 3 encontros. Mas você já pegou aí 50%, mais de 50% nessa semana daquilo que a gente quer compartilhar com você como informação, como princípio, para que a sua vida melhore. Deus, não esqueça disso, você que está me ouvindo, Deus tem uma boa e uma perfeita vontade para a sua vida. E essa boa e perfeita vontade tem prosperidade, tem uma vida de abundância, uma vida de felicidade, uma vida de realizações. E o que nós estamos fazendo aqui é levar essa mensagem de metanoia, de transformação. Não de religiosidade, mas uma vida abundante em Cristo Jesus e na sua palavra. Eu tenho certeza que você deve ter guardado no seu coração aquilo que o Espírito Santo ministrou na sua vida. Essa palavra poderosa, essa palavra forte, que toca e transforma as nossas vidas. Queridos, nós vamos passar agora para o momento de oração. É um momento especial onde nós colocamos a nossa fé e aplicamos aquilo que nós falamos aqui nessa manhã, né? Como nós falamos hoje sobre o princípio da reflexão e falamos aqui em ter cuidado com os nossos sentimentos, nós vamos orar agora aqui, em nome de Jesus, abençoando a sua vida. Amém? Coloca para nós o nosso vídeo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, desde já, agradecer ao Senhor pela vida das pessoas que estão participando desse programa. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar, meu Deus, a família de cada um deles, declarar sobre a vida deles a bênção financeira, a bênção familiar. Eu quero declarar sobre a vida deles a bênção conjugal, aquele que está buscando, meu Deus, uma cura. Nós declaramos sobre a vida deles que recebam a cura do câncer, a cura, meu Deus, no sangue, a cura no coração. Essa pessoa que sofreu um derrame, nós ministramos a cura, Pai, sobre os nervos, sobre, meu Deus, o sistema nervoso. Nós declaramos cura, meu Deus, sobre a vida daqueles que estão no leito do hospital, estão participando nesse momento, nesse programa. Nós declaramos a bênção e a cura sobre a vida deles. Abençoamos também, ó Deus, em nome de Jesus,
todos aqueles que têm familiares que estão aprisionados pelos vícios das drogas, pelo alcoolismo. Nós declaramos, ó Deus, a libertação, nós declaramos a cura, que esse homem, essa mulher abandone o vício do crack, o vício da cocaína, o vício, meu Deus, do álcool, e seja liberto. Ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre nossa cidade, sobre a cidade de Porto Velho. Declaramos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre, meu Deus, o nosso estado de Rondônia, sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Declaramos, ó Deus, cura e libertação e prosperidade sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, que maravilha poder mais uma vez compartilhar esse momento especial com você. Eu quero deixar nossos agradecimentos por mais um programa especial. Nós vamos estar aqui novamente na sexta-feira para fechar com chave de ouro a nossa série Como Tomar Boas Decisões na nossa vida. E nós vamos estar finalizando e fazendo aquela retrospectiva da semana e fechando com chave de ouro, com um ensinamento para que você aplique na sua vida e dê tudo certo.